Colocar a imagem lá, nosso querido irmão Anderson Lazzarini, a imagem aí, pode deixar essa imagem aí. Veja bem, eu falei aqui, volto a falar, antes de Bolsonaro descer em Israel essa semana, ele esteve com Donald Trump. Então tudo que está ocorrendo dentro do Brasil com Israel e América são cenários altamente proféticos, que traz benefícios, mas traz malefícios também para a nossa nação. Eu vou explicar isso. Então, o que acontece? Nós entendemos, meu irmão, que nós estamos vivendo assim uma geração de pessoas que não assimilam mais nada. A profecia está visível e ninguém entende profecia. A profecia está se cumprindo e ninguém entende profecia. É bom nós entendermos que esta última semana que Daniel profetiza aqui no capítulo 9, veja que quando Cristo morre, vou voltar a explicar, se cumpriu a 69ª, se abriu então o hiato chamado dispensação da graça, dispensação do Espírito, que é o período que nós estamos vivendo, e falta uma semana de ano e se cumprir, a última semana das 70 semanas. O start desta última semana de ano que falta se cumprir será o arrebatamento da igreja. A igreja ela vai ser tirada e vai se manifestar o iníquo. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Agora, para o anticristo se manifestar, Israel, meu irmão, tem que estar preparada para receber ele. Eu vou mostrar para vocês um vídeo agora, aquele vídeo de uma multidão no Muro das Lamentações orando. Você vai olhar este vídeo agora, e esse vídeo vai mostrar o povo judeu, meu irmão. Existem 2 vídeos na internet, eles estão invocando, clamando pela manifestação do Messias em nossos dias. E eles estão então invocando que o Messias de Israel se manifeste sobre a terra. Esse vídeo ele mostra que a comunidade judaica inteira, ela está clamando, e muitos já dizem que o Messias de Israel já está na terra. Olha só que tremendo essas imagens. Você vai ver, essa imagem, ela ocorreu. É uma multidão clamando pela vinda do Messias. É uma multidão que está invocando a Deus para que o Messias dele se volte para Israel. Então nós temos que entender, meu irmão, entender isso que eu vou te falar aqui. A comunidade judaica no mundo, os rabinos ortodoxos, os líderes de Israel, principalmente do parlamento, nós estamos à beira de uma eleição em Israel, todos estão voltados à entrada do Messias de Israel em Jerusalém e estão voltados à construção desse templo, que é o 3º templo de Salomão que será erguido. Meus irmãos, quando você olha para isso, você está diante de um dos maiores feitos proféticos de todos os tempos. Então entenda que para a última semana de Daniel se cumprir, verso 26 de Daniel 9, olha só,
E depois das 62 semanas será tirado o Messias. Cristo vai morrer. E não será mais. Então Jesus morre. Se cumpriu 69 semanas. Verso 26. E o povo de um príncipe que há de vir, que é o anticristo, esse príncipe, vai destruir a cidade de Jerusalém. Vai destruir a cidade de Jerusalém. Vai destruir a cidade de Jerusalém. E olha o que está dizendo aqui. E o seu fim será uma imundação. Imundação do quê? Imundação, meu irmão, de sangue. E a Bíblia diz, e até o fim haverá guerras que estão determinadas assolações. Aí a Bíblia está dizendo aqui, ó. O príncipe que há de vir, que é o anticristo, ele fará um concerto com muitos por uma semana, 7 anos. 7 anos. Vai no meu Facebook, Wanderson. Olha só, aí nessa página mesmo. Quando você vê que este príncipe que há de vir, ele vai fazer alianças com muito por uma semana. Na metade da semana, a Bíblia diz, olha como o templo está relacionado à profecia. O templo está relacionado à profecia. O templo, meu irmão, ele está relacionado à profecia. Porque a Bíblia diz aqui, a Bíblia diz o seguinte, que ele vai fazer, olha só, ele vai fazer com que todo sacrifício no templo pare. Na metade da semana, ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjar, e sobre as asas da abominação virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado se derrame sobre ele. Então o anticristo, olha só, ele vai vir, ele vai fazer alianças com muitas nações, o acordo de paz entre Israel, Oriente Médio e as nações do mundo que são contra Israel. Ele fará o pacto de paz, e ele vai se voltar ao templo. E ele vai ser adorado como Deus do templo de Salomão. É por isso que essa visita de Bolsonaro, meu irmão, essa visita de Bolsonaro agora em Israel, e ele assinando o acordo para o templo ser erguido, ela é profética. Por quê? Porque o anticristo, a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses, eu vou ler aqui, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, a Bíblia declara que o anticristo vai ser adorado como um Deus do templo. Do templo, meu irmão. 2 Tessalonicenses 2,4, olha o que a Bíblia diz. O anticristo, o qual ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que o anticristo, olha lá, verso 4, ele se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aí você está vendo a imagem de Bolsonaro assinando o acordo, meu irmão, para o templo ser erguido, dizendo: o Brasil é a favor do templo de Salomão ser erguido. Lá no meu Facebook, naquelas imagens que você estava vendo, tem uma imagem dele na frente da maquete. Só você descer que você vai ver a imagem. Pode ir lá no meu Facebook ali, isso daí. Olha só, ele vai puxar aqui a imagem do Bolsonaro na frente da maquete. Então entenda, o templo, ele está totalmente relacionado à última semana que Daniel profetizou. Por quê? Porque o templo de Salomão, ele será erguido por anticristo. E ele vai ser adorado como um Deus de dentro do templo. Olha só que coisa tremenda. E ele vai se assentar como um Deus no templo. E ele vai fazer o pacto de paz, aliança, verso 27 de Daniel 9. Daniel 9. Ele vai fazer aliança de paz com a Palestina e com todas as nações que são contra Israel. E ele vai, o anticristo, após o acordo de paz, após ser adorado como um Deus de dentro do templo de Salomão, ele vai, meu irmão, quebrar o pacto com Israel. Isso é muito forte. E ele vai fazer cessar o sacrifício, a oferta de manjar,
Então o que a Bíblia está dizendo? O anticristo faz o acordo de paz, o templo é erguido, ele é colocado como um Deus dentro desse templo. Olha que coisa tremenda. Ele é colocado como um Deus dentro desse templo, e após 3 anos e meio de uma falsa paz, ele quebra o acordo. Olha aí, Bolsonaro na frente da maquete do templo. Brasil assinando acordos a favor do templo. Agora eu volto ao início dessa live que muita gente não está entendendo. É que antes de Bolsonaro descer em Israel, ele teve uma reunião com Donald Trump. E toda a política que foi tratada em torno do templo de Jerusalém, toda a política que foi tratada em volta do acordo para Bolsonaro assinar a favor do templo, foi dita a ele pelo governo americano. Por quê? Porque a América já colocou a mão sobre Israel. Então isso é muito forte, meu irmão, o que está acontecendo diante dos nossos olhos. Mostra aquela imagem anterior, a imagem dele assinando. Essa assinatura aí, tá no Gospel Prime, você vai ver, ele está assinando aí que o Brasil é a favor do templo ser erguido. Agora vamos entender o que é profecia, meu irmão. Para a última semana de ano se cumprir, a Bíblia está dizendo em Daniel 9:27 que o anticristo vai fazer um acordo de paz com muitos por uma semana, e todas as nações que assinarem esse papel como Bolsonaro fez, estão aderindo ao acordo de paz e estão a favor do templo ser erguido. Então estão a favor do sistema do anticristo. É isso que as pessoas não entendem no termo profético. É necessário isso acontecer. Então o que acontece? Os acordos estão sendo assinados para o templo ser erguido. E quem é que vai utilizar esse templo que Israel está pronto para erguer, meu irmão? É o anticristo. Então nós estamos diante de um cenário profético. Veja que Bolsonaro decidiu colocar um escritório do Brasil dentro de Jerusalém. Tudo que foi feito de acordo entre Israel e Brasil agora se torna profético. Existem benefícios e existem malefícios em tudo isso. Então vamos entender. Benefícios. É bíblico, porque Deus disse, né, que tudo isso iria acontecer. Está escrito na palavra e a palavra de Deus está se cumprindo. Deus falou que quem abençoasse Israel seria abençoado. Só que isso agora gera um termo de perseguição. E veja que existe árabes já que decidiram tirar suas empresas do Brasil, depois da decisão de Bolsonaro. Existem pessoas que estão revoltadas com essa decisão, principalmente todos que são a favor do comunismo, do nazismo, todos que estão envoltos desse sistema de odiar judeus, de querer extirpar os judeus da face da terra. Então isso gera sobre a nação brasileira, e eu estava orando nessa manhã sobre essa live, e o que eu vou falar aqui é muito sério. O Brasil nunca teve atentados terroristas por muçulmanos, e com certeza, eu não falo sem medo de errar aqui, e muitos já me disseram, você parece um pregador de desgraça. Meu irmão, eu sou um pregador bíblico. Então essa manifestação do governo Bolsonaro, governo do Brasil apoiar Israel, atrai o ódio dos muçulmanos, e pode escrever o que eu vou dizer aqui. Isso vai trazer atentados terroristas sobre a nação brasileira. Muitos já tentaram e foram pegos antes, só que agora é declaração de ódio ao Brasil. Então muçulmanos, os países árabes odeiam Israel e odeiam quem apoia Israel. Então entenda, vai atrair atentados terroristas para o Brasil. Outra questão que essa política americana e Brasil e América, veja que muitos dizem que Bolsonaro é semelhante a Donald Trump. Então muitos assimilam os dois, por quê? Porque os dois eram odiados pela mídia e pelo sistema e foram colocados pelo povo no poder. Outra questão que os dois são idênticos são a questão de princípios éticos e morais a favor da família. Então os dois são a favor do que é verdadeiro e do que deveria ser feito, né? Eles são contra toda essa questão de promiscuidade, homossexualismo,
é toda a questão eles são a favor da família tradicional, que é pai, mãe e filho, questão de ideologia de gênero, empoderamento de mulher, todas essas políticas que são políticas e regras mundiais, que eu sempre digo que é sobre a nova ordem mundial, eles são contra. Então muitos os assemelham, mas entendam o que essa união traz. Essa união também traz sobre o Brasil. Com certeza o Brasil vai ser armado no governo Bolsonaro. Entenda o que eu vou falar aqui. Talvez ele não consiga criar uma bomba nuclear no Brasil nos seus primeiros 4 anos. Mas se ele permanecer, essa é a ideia. Porque era a ideia desde Enéas Carneiro, né, que todo mundo chamava Enéas, que nós tínhamos que ter uma bomba atômica no Brasil. Mas agora veja, a América se unindo ao Brasil, eles vão armar o Brasil para as guerras futuras. E isso já é juízo, o povo não assimila isso. O Brasil não está fora de rotas. Veja que já começou a acontecer várias catástrofes no Brasil. E agora, semana passada, um tornado, né, ele foi diminuindo, ia chegar aqui na Bahia e no Espírito Santo, onde eu estou agora. Então veja que muita coisa que não acontecia no Brasil começa a acontecer agora. E uma das questões é, o Brasil não tem poder de fogo para uma guerra. Qual é o poder de fogo do Brasil para uma guerra? Se nós formos para uma guerra hoje, a nação brasileira entrar numa guerra, nós temos 1 hora de arma, 1 hora de bomba. Acabou. 1 hora, acabou a guerra para o Brasil perde para qualquer nação do mundo. Então nós não temos blindagem, nós não temos armamento. Como o nosso presidente ele é altamente militar com seu vice, e essa união com a América vai trazer armamento pesado para o Brasil e vai armar o Brasil para guerras futuras. Seria como uma proteção, entre aspas, mas coisas que nunca ocorreram no Brasil, escreva o que eu estou dizendo, vai começar a acontecer. Como atentados terroristas e o borbulho de muitas guerras futuras. Então isso está acontecendo diante dos nossos olhos. Outra questão que está acontecendo, meu irmão, é que o que Donald Trump fez na América, o governo brasileiro, o governo Bolsonaro não consegue fazer no Brasil. Por quê? Porque no parlamento, lá no parlamento, você vai ver, meu irmão, na América que muita gente ainda é a favor, é conservador. Só que os nossos políticos no Brasil são a maioria, não vou dizer todos, né? A gente não pode generalizar, a maioria comprado. Então na América, Bolsonaro ele cerrou ele fechou todas as fontes da nova ordem mundial, que é um sistema do governo mundial que quer implantar e dar o governo do mundo ao anticristo. Isso é espiritual, isso é político, isso é financeiro, isso é religioso. Tudo isso está ligado ao sistema da besta. Então entenda que lá na América, Bolsonaro ele fecha todas as fontes de os ricos tirar mais dinheiro da América e pega o dinheiro que era dado aos banqueiros da Inglaterra, as famílias mais ricas do mundo, ele pega todo esse dinheiro e dá para quem? Para o povo americano. O que aconteceu? O salário mínimo aumentou nos Estados Unidos, os impostos foram cortados, o desemprego está indo embora da América. Só que agora o governo mundial, você está ouvindo isso já está passando no Jornal Nacional, Jornal Hoje, Jornal da Record. O que está se ouvindo? A dívida americana para os bancos mundiais, dívida externa, está no seu ápice e isso vai trazer a desvalorização do dólar esse ano na América. Já começou, veja que o dólar está subindo há mais de uma semana e não vai parar de subir. Por quê? Porque a moeda americana está sendo desvalorizada por quem, meu irmão? É isso que muita gente não entende. Quem está enfraquecendo a América? São os donos do mundo, né? Como são conhecidos. É um sistema de governo que quer. Eles já estão com o seu projeto pronto para que tudo ocorra como eles querem. E o que eles querem é dominar todos os países do mundo. A América, até o governo americano de Donald Trump, ela é dominada por eles. E agora as fontes secaram. Agora olha o que está acontecendo. Lá já está havendo a desvalorização do dólar. E eles querem quebrar a América. Outra coisa, meu irmão, bota aquela imagem, tem uma imagem aí que é uma carta Illuminati. Talvez o que eu vou falar aqui para muitos vai soar estranho. Primeiro, volta lá essa imagem, pode voltar.
A outra. Aí. Isso daí é uma carta Illuminati. Que está falando que um sniper vai matar aquele ser da carta. Você está vendo ali quem é o ser da carta? É Donald Trump. Aí, isso, veja bem, as previsões desse jogo é de 1995 esse jogo. A maioria das previsões desse jogo já ocorreram. E a mais conhecida é a queda das Torres Gêmeas. Então existem questões que estão dentro desse jogo que parece que é um jogo altamente profético. Agora mostra outra imagem aí de uma capa de revista. Se você puder deixar a imagem grande, pode até me tirar, que eu quero destacar o rosto de Donald Trump nesta capa. Não é essa, nem essa, essa aí. Essa aí. Pode deixar ela grande para a gente mostrar. Eu quero que vocês prestem atenção no formato do rosto do Donald Trump. Essa revista, meu irmão, ela se chama The Economy. Essa revista ela completou esse ano 33 anos. É por isso que ela está toda maçônica. Ela está toda maçônica. Agora veja bem o rosto de Donald Trump lá em cima, embaixo do 0 e do 1. Você está vendo uma medição de crânio de um sniper. É a mesma coisa do jogo Illuminati. Essa revista aí, meu irmão, essa revista aí, ela é a primeira revista desse ano. Eu tenho até a imagem, depois o Vanderson vai passar aí. É uma capa toda preta, que era um blackout. Então muitos estão dizendo que esse ano pode ocorrer um blackout de âmbito mundial. Aí olha aí o rosto de Donald Trump. Tá na capa da revista. Você tá vendo ali que é uma medição de crânio. Então, quem é que faz medição de crânio, quanto tem de massa cefálica, tudo é o sniper, para ele só dar um tiro. É a mesma coisa da carta Illuminati. Então, o que eu vou dizer aqui é de primeira mão. Tem muitos youtubers que sabem que eu estou falando aqui, não tem coragem de falar, mas provavelmente ou ele vai sofrer um atentado esse ano, ou ele vai morrer por um sniper, porque ele é Donald Trump está sendo altamente odiado pelo mundo muçulmano, odiado pela política da nova ordem mundial. E essa revista, mostra as outras capas de revista aí dessa revista. Olha só, essa é uma capa de revista interessante, que mostra Emmanuel Macron andando sobre o mar, né? Existe a questão, dois princípios de anticristo, seria Emmanuel Macron e o Girardi, que é o genro de Donald Trump. Quem é que andou sobre o mar, meu irmão? O único líder mundial que andou sobre o mar foi Cristo. Agora você está vendo no pé, olha lá no pé de Emmanuel Macron, é uma mulher mergulhada nas águas. E ali é uma apologia da igreja sendo engolida pelo sistema mundial. E ele, como salvador da Europa, ele está criando, Emmanuel Macron está criando a Super União Europeia. Super União Europeia. Outra capa, mostra outra capa aí, Wanderson. Olha só, presta atenção nessas capas. Presta atenção nessas. Olha essa aí. Essa daí foi a primeira de 2019 da revista. Ela tem 33 anos. Esse ano essa revista, e todos os eventos que são publicados nela são altamente proféticos. E é uma revista de economia mundial. Essa revista, então, a primeira capa foi essa e a outra foi aquela que tem a medição de Donald Trump. Ou ele vai sofrer um atentado ou Donald Trump morre esse ano pela nova ordem mundial porque ele está sendo odiado. É por isso que eles estão desvalorizando o dólar e dizendo que eles já estão devendo trilhões para a nova ordem mundial. Isso já está acontecendo diante dos nossos olhos. E aí traz o perigo para uma crise financeira para o Brasil estar aliado à América. Esta capa, puxa essa capa. Essa capa é de 2017, 2018. Tá vendo ali do seu lado direito ou esquerdo, do seu lado esquerdo, você tá vendo aquele globo vermelho que é a Copa do Mundo. Olha quem tá grande na capa. Existe um vídeo meu no YouTube do dia 13 de junho, antes do final da Copa do Mundo, que eu já disse que a França seria campeã da Copa. Porque esta capa da revista, ela declara quem seria campeã da Copa, já tá aí. Agora olha o que é assustador nessa visão aí. Olha onde Donald Trump está, com o pé dentro das águas e a Casa Branca toda revestida de água. Então o que eu vou falar aqui é assustador.
Está havendo agora a questão dos estudos da inversão do polo magnético. Uma das questões da inversão do polo magnético, que já é cientificamente comprovada, é que o Yellowstone vai entrar em erupção. O Yellowstone é um vulcão que está embaixo do Kilauea, na região do Havaí. E a boca do Yellowstone, ele tem 90 quilômetros. A boca do vulcão. Se o Yellowstone entrar em erupção, a América vai sofrer catástrofe de todos os âmbitos. Tsunamis, enchentes, inundações. E a América vai ficar negra. E, meu irmão, presta atenção no que eu estou falando. A boca do Yellowstone, existe muitos reservatórios de pesquisa lá que já estão fechados, porque já está havendo fissuras e está saindo já aqueles clarão de vapor. Por quê? Porque o Yellowstone pode entrar em erupção e isso pode acontecer. Puxa a imagem aí para nós falar dessa capa. Tem outra coisa que aconteceu no ano de 2018, está nessa capa que está no peito de Emmanuel Macron, que é o quê? A cidade de Singapura. Olha lá no peito, ali em verde, está a cidade é o país Singapura. O que aconteceu em Singapura no ano passado, que já era previsto pela nova ordem mundial, meu irmão? O encontro de Donald Trump com o líder da Coreia do Norte. Agora olha no peito de Emmanuel Macron, cofres de bancos. Então esses cofres falam sobre o poder econômico colocando a Europa. Meu irmão, você está vendo o que está acontecendo entre a Europa e o Reino Unido. E o Reino Unido sai agora da Europa para desvalorizar, né, a Libra, que é uma das moedas mais poderosas do mundo, e vai valorizar o euro. O euro sempre esteve à frente do dólar e agora vai para frente da Libra e vai ser a moeda mais valorizada do mundo. Agora entenda, o euro é utilizado em todas as nações da União Europeia, uma moeda única na Europa inteira, e o euro vai se tornar... Vê outra capa de revista aí, Wanderson, quero ver se está aí, pode puxar. Olha só o que acontece, o euro vai ter uma ligação muito forte com a nova moeda mundial, que será uma moeda eletrônica. Puxa aquela capa marrom lá para nós. Não, abaixo. Outra, aí, essa aí. Olha só, vamos dar uma olhada nessa capa. Além de Donald Trump, meu irmão, você tá vendo aí o urso que fala da China, né? A economia chinesa. Você está vendo ali o Vladimir, líder da Rússia. E a questão de Vladimir estar nessa capa é sobre a questão dos gasodutos que ele está fazendo, um duto gigantesco de gasoduto ligando a Alemanha. Isso também tem movimentado toda a questão europeia. Nós temos outra imagem nesta capa também de reconhecimento facial, assustadora. Reconhecimento facial, que é algo deste ano, é o fenômeno do ano, que é o que? É o domínio global sobre todas as pessoas. Reconhecimento facial via celular, reconhecimento facial via WhatsApp. Então, quando você olha para o que está acontecendo diante dos teus olhos, meus irmãos, você está vendo o cumprimento da profecia. Se você puder diminuir essa imagem para mim olhar ela bem, presta atenção no que está nesta capa aí. Então você está vendo ali vulcões. Agora veja esse homem que seria conhecido como o homem perfeito aí, com um celular na mão, com folha de maconha na mão. E esse daí seria o homem perfeito, né? A maioria tá todo codificado. Você só entende essa capa de revista virando ela de cabeça para baixo, porque tudo que está escrito nela está de trás para frente. É um símbolo satânico, oculto e maçônico, é um código maçom de Leonardo da Vinci. Eles estão comemorando aí 500 anos da morte de Leonardo da Vinci, que também tem muitos códigos. Veja que foi o filme, né, de Leonardo da Vinci, o Código da Vinci. Você vê muita coisa de codificação na capa dessa revista. Mas uma das questões que chama a atenção desse homem perfeito é que ele está entretido, meu irmão. Ele está com uma folha de maconha numa mão, que fala sobre questão farmacêutica, questão de droga, e ele está com o celular na mão.
Outra questão é que se você prestar atenção aí, você vai ver um tatu passando aqui na ponta embaixo do lado esquerdo, ele está passando em cima da Venezuela. Sobe ela aí. Se você pegar o mapa, ele está passando em cima da Venezuela. E isso é assustador, meu irmão. Olha lá, se você pegar o mapa mundial, você vai ver que ele está passando naquela região. Quer dizer o quê? Que a previsão do que está acontecendo, esse genocídio que está acontecendo na Venezuela, é uma previsão da capa dessa revista. É nova ordem mundial pura. Então eles querem começar ali a implantar um extermínio de massa. As pessoas estão morrendo na Venezuela de fome, de sede, de tudo que você possa imaginar, e tudo está na capa dessa revista. Essa revista aí também preveu o fim do dinheiro no ano 2018. Foi o que aconteceu na China, o dinheiro acabou. Se você pegar a live da semana passada, você vai ver. Agora, o que é assustador na capa? Vamos destacar o crânio. Volta lá no crânio de Donald Trump. Vamos destacar essa questão aí com a carta Illuminati. Que provavelmente, meu irmão, esse ano Donald Trump seja tirado da terra. Ele foi altamente usado por Deus. Muita gente me critica porque eu sempre falo que quem levantou esse homem foi Deus. E a Bíblia diz que Nabucodonosor destruiu o templo de Salomão e Deus chamou Nabucodonosor de meu servo. Olha que coisa. E esse homem foi levantado por Deus para blindar Israel, sobre guerras futuras. Ele estabeleceu as colinas de Golã, agora pertencentes a Israel, para proteger Israel da guerra de Gog e Magog. Ele colocou Jerusalém, veja, as 70 semanas que nós começamos, no verso 24 de Daniel 9, fala sobre a cidade e sobre o povo de Israel. Daniel 9, 24 a 27. Então, ele conclama Jerusalém como a capital indivisível de Israel. Ele coloca as colinas de Golã pertencentes a Israel. Ele coloca o genro dele como embaixador de Israel. E ele faz o acordo de paz. Veja, meu irmão, ele quer até o fim deste ano um acordo de paz assinado para o templo ser erguido. Agora volta na imagem, vamos, para nós terminar essa live, do Bolsonaro na frente da maquete. Olha só. É uma das últimas imagens. Então veja bem. Bolsonaro foi lá, meu irmão. Ele foi lá. Ele assinou que o Brasil é a favor do templo ser erguido. E ele mostrou aí, vendo a maquete do templo, a estrutura do templo. Ele mostra então que o Brasil é a favor do templo ser erguido. Então isso, vou repetir, traz sobre o Brasil atentados terroristas. A ligação Brasil e Estados Unidos atrai sobre o Brasil guerras e arma o Brasil para a guerra futura. A desestabilização da América que está ocorrendo diante dos nossos olhos. Que a desvalorização do dólar traz sobre o Brasil uma crise financeira absurda. E muita gente não está se apercebendo sobre a questão profética. Só que acima de tudo, meu irmão, esse templo aí, ó, ele está todo pronto para ser erguido. Quem vai se sentar nesse templo como Messias de Israel é o anticristo. Daniel 9, 27, 2 Tessalonicenses 2, 4. Eu mostrei o vídeo na live, se você não pegou, veja. O vídeo do povo clamando pelo Messias no Muro das Lamentações. E eu quero te dizer algo muito forte, meu irmão. Os judeus do mundo todo estão na espera do anticristo, do Messias deles, do líder político deles. E eu quero te dizer que eles estão dizendo para a igreja que o arrebatamento é uma realidade para essa geração. Em nome de Jesus, meus irmãos, desperta enquanto é dia. A profecia, ela está nítida diante dos nossos olhos. O que você está vendo aí nessa imagem é profecia pura, nítida. Eu quero te dizer, acorda enquanto é dia. Porque o que está para acontecer no planeta é de âmbito catastrófico, de âmbito mundial. E o Brasil agora se torna rota de guerra, rota de atentado terrorista e de muita catástrofe natural. Até o fim desse ano, muita coisa terrível vai acontecer nessa nação. E eu digo, é tempo de se arrepender. Os profetas dessa geração só sabem pregar bênção. E eu digo, é tempo de se arrepender.
É tempo, em vez de você ir para uma igreja para buscar casa, carro, namoro, casamento, tudo. É tempo de você entrar numa igreja com a tua família inteira e dizer: Jesus, salva a minha família. É tempo de se humilhar. Nós estamos vivendo o tempo que Jeremias viveu no capítulo 8. Capítulo 8 de Jeremias, meu irmão. Jeremias acordava. Se você prestar atenção no ministério profético de Jeremias, Jeremias acordava de madrugada e profetizava: destruição, destruição virá sobre esta cidade. 70 anos está determinado e esse povo vai ser levado cativo pela Babilônia. Sabe o que acontecia? Jeremias era levado para o calabouço, Jeremias era levado para a cisterna, Jeremias era levado para tudo quanto é lugar. Aí, meio-dia, acordavam os profetas do rei. E os profetas do rei chegavam e diziam assim: é tempo de paz, é tempo de alegria, é tempo de vitória, é tempo de prosperidade. Vocês são campeões, vocês vão vencer o mundo. E meu irmão, os profetas comprados pelo rei eram mais ovacionados ou mais ouvidos, mais aplaudidos que a verdade. Eu não estou aqui querendo te assustar, meu irmão, mas é tempo de se humilhar. Porque a vinda de Cristo é uma realidade para os nossos dias. A cada dia que passa, que eu acordo, que eu abro os olhos, eu sei que eu estou muito perto de ver o amado da minha alma. Então, em nome de Jesus, não espere para amanhã o que você tem que fazer agora. Coloque a tua casa em ordem agora. Porque Jesus está às portas para arrebatar a sua igreja. E eu quero que você suba junto com a sua família no dia do arrebatamento. Eu quero orar por você e pela sua família. Compartilhe essa live para o maior número de pessoas que você possa, porque Jesus está às portas. Amém? Deixa eu orar por você, orar pela sua casa. Está aí meu telefone. Se inscreva no nosso canal no YouTube também, PR Carlos Cardoso. Essa live vai estar lá no nosso canal no YouTube daqui a pouco. E divulgue para o máximo de pessoas, meu irmão. O povo não está se apercebendo o quão terrível está para acontecer, o que está para acontecer sobre a terra. Jesus está às portas. Nós estamos aqui no estúdio da Divulga Gospel, né, que são parceiros nossos, amigos nossos. Compartilhe também. Vá à página deles. É uma empresa que está totalmente voltada ao público gospel, revista, Facebook, cobertura de eventos. Eu louvo a Deus por esse povo que tem sido uma bênção de Deus na minha vida. Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Quebra todos os grilhões e cadeias que estão impedindo esta pessoa se chegar à tua presença. Senhor, nós sabemos que o cenário para o iníquo está sendo armado diante dos nossos olhos. O que falta para acontecer, Senhor, para ele se manifestar, é o arrebatamento da tua igreja. Desperta o teu povo enquanto é dia. Coloca, Senhor, teu povo em alerta. Em nome de Jesus, manifesta o teu poder. E famílias inteiras venham a ser alcançadas, Senhor, para ti nesta última hora. Desperta este pai de família, desperta esta mãe, para colocar a sua casa em ordem e estar pronto para ver Jesus como Ele é. Desperta esta nação, Senhor, porque não há paz, mas há juízo sobre ela. Desperta este povo para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na próxima quarta-feira eu vou falar só sobre ministério de crianças. Eu vou estar falando sobre a geração alfa na próxima quarta-feira. E eu vou falar sobre essa geração viciada e vibrada em tecnologia, os malefícios que isso tem causado. E acima de tudo, as crianças sobem no arrebatamento. É isso que eu quero que você entenda. As crianças sobem no arrebatamento, barriga de mulher grávida vai esvaziar. O que vai acontecer com as crianças no dia da vinda de Jesus? É isso que eu quero focar semana que vem. Que eu estou ficando assustado. Eu estive na igreja agora em São Paulo, o pastor colocou TV, internet e TV para as crianças ficarem assistindo desenho, meu irmão, do cartoon dentro da igreja. Olha o nível de frieza que nós estamos vivendo.
Um lugar que era para se ensinar a palavra, as crianças sendo doutrinadas a adorar Satanás. Então, quarta-feira que vem, compartilhe essa live. Eu vou estar fazendo um cartaz e vai ser de suma importância para você, para sua família, para os seus netos, para os seus filhos. E vai ser bênção de Deus. Deus abençoe a todos. Até quarta-feira que vem.